Quando eu digo sertão, o que vem na tua mente? Sol rachando, chão rachado, vento quente, né? Mas hoje eu quero que você veja o sertão de outro jeito. Quero que você imagine que este lugar não está fora, está dentro. Dentro do seu peito, dentro da sua história, dentro da sua fome. Cada um de nós carrega um pedacinho de sertão por dentro. Um pedaço que aprendeu a sobreviver sem chuva, que aprendeu a dar conta de tudo, mas desaprendeu a receber. O sertão interno é aquele lugar onde você enterrou tudo que doeu. As palavras que não foram ditas, os abraços que você deu, mas queria ter recebido, os sonhos que você trocou por segurança. É o lugar da autossuficiência forçada. Aquela voz que diz, eu aguento, tá tudo bem. Mas por dentro, o corpo tá pedindo socorro, a alma tá com sede. E o mais curioso é que esse sertão, ele parece morto, mas ele tá dormindo. Ele só tá esperando você lembrar que pode chover. Eu lembro de uma paciente. Vamos chamar de Maria. Maria chegava aqui com o sorriso pronto, a unha feita, o controle de tudo. Mas bastava eu perguntar, quando foi a última vez que alguém cuidou de você? E ela travava. Olhar distante, aquele riso sem graça, e dizia, eu não sei receber isso, Jana. E ali eu vi o sertão dela, um solo endurecido de tanto dar e tão pouco se permitir ser regado. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Elogio me dá culpa. Você entende o que é isso? É como se cada gota de amor viesse com dívida. Quantas Marias você conhece? Mulheres que dão, e no final do dia sentem que ainda não foi o bastante. Mulheres que emagrecem para caber, mas nunca para existir. Mulheres que se alimentam de migalhas emocionais, mas têm banquetes de amor dentro delas, só que trancados no cofre. Esse cofre é o sertão. E a chave, minha amiga, está na tua presença. Porque o sertão não precisa de chuva de fora. Ele precisa que você lembre que tem água dentro. O que seca o sertão não é a falta de Deus, é a distância. A distância entre o que você sente e o que você mostra. Entre o que você deseja e o que você permite. Entre a tua alma e o teu corpo. Quando essa distância diminui, quando você volta para dentro, você percebe que Deus nunca saiu de lá. Ele só esperava você voltar para casa. Deus não está no céu distante. Ele está naquela lágrima que você não deixa cair. Naquele riso que você engole para não incomodar. No momento em que você decide não fugir de si. O sertão é a prova viva de que nada é impossível de florescer. Ele ensina que mesmo quando tudo parece árido, a vida está ali, só esperando o tempo certo de brotar. E talvez esse vídeo seja esse tempo para você. O tempo da primeira chuva. Da primeira gota que cai e toca o solo da tua alma, dizendo, ei, você não foi esquecida. O milagre ainda sabe o caminho até você. Então, antes da gente seguir, só se pergunta, qual parte de mim ainda vive em seca? Qual lembrança, emoção ou medo ainda impede a água de correr? No próximo trecho, eu vou te mostrar o que mantém o sertão seco. E como você, sem perceber, continua alimentando a própria seca. Mas não para te culpar, e sim para te libertar. Porque a cura começa quando a gente entende o porquê da dor. Dizem que Deus mora longe, no alto de alguma montanha, acima das nuvens, sentado num trono de ouro. Mas o sertão descobriu que Deus fala baixo, e só quem silencia a própria dor consegue escutar. Depois de tanto gritar e não ser ouvido, o sertão se cansou. E quando ele se calou,
o milagre começou. A dor era tanta que o povo já achava normal viver com o coração seco. O riso virou luxo, a fé virou rotina e o amor virou lembrança. Mas existe um ponto, o ponto em que a dor se cansa de ser dor e decide se transformar. Foi nesse ponto que o sertão começou a ouvir o próprio eco. Um som que vinha de dentro e parecia dizer: "Você ainda não me conhece." Foi então que o sertão viu uma poça d'água, pequena, escondida entre as pedras. E nela viu o próprio reflexo. Pela primeira vez, percebeu que Deus não estava no céu. Estava no reflexo, no rosto, no olhar que sempre desviou de si mesmo. A trilha fica suave, quase sagrada. Deus não mora no alto, mora dentro. E para encontrá-lo, você precisa atravessar todos os desertos que construiu para se proteger dele. As pessoas passam a vida fugindo da própria dor, sem entender que ela é o portal. O sertão entendeu. A dor é o idioma que Deus fala quando a gente esquece de ouvir o amor. Cada lágrima caída no chão seco virou semente, cada desilusão adubo, e cada perda, um empurrão para dentro de si. Todos eles descobriram o mesmo segredo. O sertão não precisava de chuva. Precisava lembrar quem ele era. O vento soprou diferente naquele dia. Não era brisa, era a resposta. O povo olhou para o céu e percebeu que o milagre nunca viria de fora, porque o milagre sempre foi eles. Deus não veio até o sertão. Foi o sertão que finalmente se lembrou de ser Deus. E naquele dia, o sertão se encontrou com Deus. Mas não foi o encontro de dois, foi o reencontro de um só, porque nunca houve separação, só esquecimento. E se você sente que o seu coração também virou sertão, talvez seja hora de parar de pedir chuva e começar a cavar o poço que existe dentro de você. Esse vídeo não é uma história, é um espelho. E se ele tocou algo dentro de você, é porque a sua alma está lembrando quem ela é. Se inscreva, compartilhe esse chamado e vem comigo nos próximos capítulos, porque o sertão ainda vai florescer. O povo acordou sem entender. O chão ainda rachado, mas o ar diferente. Como se o deserto tivesse respirado pela primeira vez. Era como se algo invisível tivesse se movido. E o milagre, tão esperado, começava sem barulho. Porque o milagre não é visto, é sentido. E quando o coração muda, até o pó começa a brilhar diferente. O sertão sempre acreditou que a chuva vinha do céu. Mas Deus cochichou: o céu é você. Que tudo o que brota primeiro nasce em pensamento. Que antes da flor vem um sonho. Antes da colheita vem a vibração. O povo começou a lembrar, a imaginar, a sentir, a se ver vivendo diferente. E o milagre invisível começou ali, na mente que deixou de repetir o medo e começou a ensaiar o amor. Era como se o sertão tivesse descoberto a tecla secreta da criação, o poder de sentir antes de ver. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção, a água que faz essa semente germinar. O sertão percebeu que não precisava esperar o tempo mudar. Bastava mudar o tempo dentro dele. Quando você sente gratidão antes de ter, o universo entende que você já tem. E quando você já tem, você para de pedir e começa a criar. Não foi de um dia para o outro.
O chão ainda rachava, o sol ainda queimava, mas havia um brilho novo nos olhos do povo. O desespero virou fé silenciosa, a fé virou vibração, e a vibração virou vida. O sertão começou a florescer por dentro, e isso bastava, porque tudo que floresce dentro, cedo ou tarde, floresce fora. E se o sertão pode, você também pode, porque o sertão é a sua mente quando acredita que não há mais saída. E Deus é o instante em que você lembra que ainda pode sentir. Não há realidade fixa, há vibração. E quando você muda o que sente, o mundo começa a se reorganizar para combinar com a sua nova frequência. O milagre é invisível porque acontece no silêncio, mas o universo inteiro ouve. O sertão não esperou mais pela chuva, ele se tornou a própria fonte. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja o seu tempo de lembrar: o milagre que você pede já começou, só ainda não chegou aos seus olhos. Feche os olhos, respira fundo. O que você sente agora é o primeiro broto nascendo. Deus está florescendo dentro de você. Ninguém entendeu de onde veio. Não foi do céu, nem do rio. Foi da própria terra. O cheiro de vida subindo, o vento mudando e o povo sentindo. Ele veio. Mas não como esperavam. Porque Deus nunca desce, ele sobe de dentro. As primeiras flores nasceram tímidas, como se testassem um novo mundo. E o povo começou a chorar não pelo milagre, mas por perceber que o milagre sempre esteve dentro. O sertão percebeu que o céu nunca esteve lá em cima. O céu é o estado da alma quando ela volta a se alinhar com o Criador. Quando o pensamento e o sentimento se tornam um só som, o som da criação. Quando você sente algo como se já fosse real, o universo entende que já é e começa a organizar a matéria para te provar. O milagre é uma tecnologia espiritual. Você vibra, o campo responde. Você sente, o campo imprime. Você duvida, o campo pausa. Você agradece, o campo flui. Foi assim que o céu desceu, não como um raio, mas como uma lembrança. A lembrança de que o humano e o divino sempre foram um só corpo. Mostre o povo vivendo diferente, sorriso simples, água sendo dividida, mãos se unindo. Tudo igual, mas completamente novo. O mundo fora não mudou tanto, mas dentro, tudo era céu. E então veio a chuva, não porque o povo pediu, mas porque o povo se tornou chuva. Cada lágrima que caiu virou rio, cada abraço virou flor, cada pensamento de fé virou alimento. O céu não desceu para salvar, desceu para lembrar que já estávamos salvos. Momento de arrepio, com música crescendo, ritmo cardíaco de fundo. O sertão virou o espelho de Deus. O invisível virou carne. O divino se tornou humano. E o humano finalmente lembrou-se divino. E você? Quantas vezes pediu que o céu descesse para te salvar? Quantas vezes esperou o sinal, o anjo, o milagre? O céu já está dentro de você. Só falta abrir os olhos certos. Não é sobre fé que pede, é sobre fé que vibra. Quando você sentir como se já tivesse, o céu inteiro se reorganiza para te acompanhar. O dia em que o sertão se encontrou com Deus foi o mesmo dia em que Deus se reencontrou no coração do povo. E talvez esse seja o seu dia também. Respira fundo. Sente a terra viva dentro de você. O céu já desceu.
Agora é você quem precisa subir. O tempo passou. A chuva veio e foi embora. Mas algo ficou. Um silêncio bom. Uma presença que não ia embora com o sol. Era como se Deus tivesse gostado de ficar por ali. Como se tivesse se sentido em casa dentro do povo. O sertão aprendeu que Deus não vem de fora. Ele brota como água subterrânea quando a alma para de resistir. O povo que antes esperava, agora criava. O medo virou devoção. E a fé deixou de ser um pedido para virar presença. Talvez seja isso o despertar. Quando a gente percebe que não é mais necessário pedir, porque a gente já se tornou a resposta. A cura nunca veio de fora. Ela vinha na forma de pequenas mudanças. O pai que aprendeu a olhar o filho nos olhos. A mulher que parou de se culpar pelo corpo. O idoso que voltou a sorrir sozinho no fim da tarde. Porque quando a alma entra em paz, o corpo se cura, o ambiente responde e o mundo começa a girar diferente. O povo entendeu que Deus não visita templos, ele constrói morada nos corações despertos. E esse é o verdadeiro milagre. Não o sertão que floresceu, mas o humano que lembrou que podia criar flores. Deus ficou. Ficou no olhar, na risada, na coragem de seguir. Ficou em cada escolha feita com amor. O sertão é o mundo que a gente vive quando esquece quem é. Árido, duro, mas cheio de promessas escondidas. E toda vez que você escolhe sentir amor no meio da dor, o céu volta a descer. Toda vez que você perdoa, o deserto dentro de alguém floresce também. Somos todos pedaços desse sertão que aprendeu a sonhar. Somos todos Deus experimentando o que é ser humano. O dia em que o sertão se encontrou com Deus foi o mesmo dia em que Deus decidiu não ir embora. E talvez, se você fechar os olhos agora, sinta Ele aí, no espaço entre um pensamento e outro, no silêncio que antes te assustava, mas agora te acolhe. Esse é o sertão dentro de você, e ele floresce toda vez que você escolhe a luz. Se essa história acendeu algo em você, compartilha para que mais corações lembrem o caminho de volta. Se inscreve, porque o próximo ciclo começa aqui, a semente divina, quando o humano decide criar com Deus.